Olá, meu nome é Jacob. Eu nunca poderia imaginar que minha vida viraria de cabeça para baixo em um instante. Poucos momentos antes, eu estava vivendo um dia simples e tranquilo como rabino, cercado pelo conforto da família, pela força da minha fé e pelo calor da minha comunidade. Mas num piscar de olhos, tudo mudou. Eu me vi cruzando um limiar que nunca imaginei, entrando em um reino além da morte, um lugar tão estranho, mas tão profundo. O que testemunhei além do vão foi aterrorizante e inspirador. Vi coisas para as quais ninguém jamais havia me preparado, visões de julgamento, redenção e o profundo peso de cada ação que já tomei. Sinto-me compelida a compartilhar minha experiência com você, porque a realidade que nos espera além desta vida é muito mais tangível e poderosa do que podemos imaginar. Começou como uma manhã comum, como qualquer outra. Acordei cedo, como sempre, saudado pela luz suave do amanhecer filtrando-se pela janela do meu quarto. O cheiro de café fresco pairava no ar e eu podia ouvir minha esposa se movendo pela cozinha, preparando o nosso café da manhã. Eu tinha um dia agitado pela frente, orações na sinagoga, reuniões com congregantes e uma sessão de estudo da Torá com meus alunos, que frequentemente me procuravam em busca de orientação espiritual. A vida parecia tão normal, tão previsível, segura, até. Quando nos sentamos para o café da manhã, meus netos brincavam ao redor da mesa, suas risadas enchiam a sala. Eu os observava com um sorriso, me sentindo incrivelmente abençoado por fazer parte de uma família tão amorosa. Minha esposa colocou uma xícara de chá na minha frente, balançando a cabeça com um sorriso. David, você trabalha muito duro, ela disse com um olhar cúmplice. Você precisa descansar. Eu ri em resposta. Vou descansar quando estiver velho, eu brinquei. Mal sabia eu que essas seriam algumas das minhas últimas palavras antes que tudo mudasse para sempre. O dia progrediu como esperado, orações matinais, conversas profundas com meus alunos e oferecimento de conforto para aqueles que precisavam de orientação. No entanto, conforme a noite se aproximava, comecei a sentir uma sensação estranha no peito. Eu descartei isso como resultado de exaustão, avançando como sempre fazia. O jantar com minha família foi animado, com todos compartilhando histórias e aproveitando a companhia uns dos outros. Mas assim que peguei meu copo de água, o mundo ao meu redor de repente ficou turvo. Uma dor aguda e esmagadora se espalhou pelo meu peito. As vozes ao meu redor desapareceram no silêncio. Senti uma estranha leveza, como se estivesse separado do meu corpo. Então tudo ficou escuro. No início, não senti medo, mas uma sensação de confusão. Em um momento, eu estava cercado por meus entes queridos e, no seguinte, estava em outro lugar completamente diferente. Era como se eu estivesse flutuando, mas parado. Meu corpo estava imóvel no chão, minha esposa gritando meu nome, meu filho ligando freneticamente por ajuda, mas eu não estava mais lá. Eu deveria ter entrado em pânico, mas não entrei. Uma sensação de calma tomou conta de mim e tentei falar para tranquilizá-los de que eu estava bem, mas nenhum som escapou dos meus lábios. Em vez disso, senti uma força invisível me puxando, me guiando para longe. Sem aviso, uma força poderosa me varreu para um túnel, um espaço vasto e infinito. A escuridão não era assustadora, mas, em vez disso, estranhamente pacífica. Bem à frente, vi um brilho fraco e pulsante, como o ritmo de uma batida de coração, me puxando para frente. O ar, se é que se pode chamar assim, zumbia com uma energia além da descrição. Então, ouvi vozes, não vozes humanas, mas algo além da linguagem terrena. Elas sussurraram meu nome em uma língua que eu não conseguia reconhecer, mas de alguma forma entendia. Você não está sozinho. O túnel parecia infinito e, ainda assim, fui atraído para ele com uma velocidade que desafiava a razão. O calor da vida desapareceu. Não havia dor, nem batimento cardíaco, apenas uma sensação de pura existência. E então alcancei a luz. No momento em que pisei na luz, tudo mudou. Era avassalador não apenas em seu brilho, mas na sensação que carregava. Não era apenas luz, era uma luz viva e pulsante que mudava em cores que eu nunca tinha visto antes. Eu tinha deixado meu corpo para trás, mas me sentia mais presente, mais consciente, do que nunca tinha estado em minha vida. Eu não estava sozinho.
Diante de mim estavam figuras, altas, radiantes, suas feições nem totalmente visíveis nem completamente ausentes, mas familiares de uma forma que eu não conseguia compreender completamente. Eu não conseguia ver seus rostos, mas sabia, com certeza, que eles podiam me ver. Cada pensamento, cada arrependimento, cada pecado, cada parte do meu ser estava exposta. Um deles deu um passo à frente e senti seu olhar penetrar fundo em minha alma. David, e a sua voz não ecoou. Ela ressoou dentro de mim, vibrando no âmago do meu ser. Você chegou aqui antes do seu tempo. Tentei falar, perguntar onde eu estava, mas nenhuma palavra veio. Em vez disso, minha vida se desenrolou diante de mim, não em flashes, mas como uma experiência viva. Senti cada momento novamente, a alegria, a dor, a gentileza, os erros. Senti como minhas ações afetaram os outros, cada palavra dura, cada momento de indiferença, cada oportunidade de mostrar amor que não consegui aproveitar. Foi uma onda de emoção. Sempre acreditei no céu, no julgamento de Deus e na justiça, mas nada me preparou para isso. Então tomei consciência de outra coisa, as sombras que se avultavam logo além da luz. Enquanto eu estava diante desses seres, sentindo o peso das ações da minha vida, senti a presença de algo mais escuro, algo aterrorizante logo nas bordas da luz. Os seres diante de mim não reconheceram, nem se moveram em direção às sombras, mas eu podia sentir sua força opressiva, uma presença que estava me observando o tempo todo. Então eu os ouvi, as vozes. Não os sussurros gentis que eu tinha ouvido antes, mas vozes cheias de agonia, arrependimento e desejo. Eles clamavam, não aos seres de luz, mas a mim. David, ajude-nos. Virei-me e meu coração, se é que eu ainda tinha um, se despedaçou. Ali, logo além da luz, havia inúmeras almas, presas, vagando em dor. Seus rostos estavam contorcidos em agonia, suas mãos estendidas, seus olhos cheios de tristeza. Alguns deles eu reconheci, um velho amigo de infância que havia tirado a própria vida, um homem da minha congregação que havia vivido egoisticamente, nunca acreditando em uma vida após a morte. Eles estavam presos. Eles podiam ver a luz, mas não conseguiam alcançá-la. E eu entendi o porquê. Eles nunca a haviam buscado na vida. Uma voz respondeu dentro de mim, uma voz de clareza aterrorizante. Eu sempre acreditei na misericórdia divina, mas nunca entendi completamente sua contraparte, a justiça divina. E agora eu estava na intersecção dos dois. Então algo mudou nas sombras, e eu soube, sem dúvida, que nem todas essas almas escapariam. Virei-me de volta para a luz, abalado pelo que havia testemunhado, as almas perdidas, o sofrimento sem fim, as sombras ameaçadoras. Elas eram todas muito reais, e minha mente gritava por compreensão. Esta era a vida após a morte? Eu estava sendo julgado? As figuras na luz formaram um círculo ao meu redor. Eu não conseguia ver seus rostos, mas sentia sua sabedoria, sua presença ancestral. Eles não eram anjos ou espíritos. Eles eram algo muito maior, seres divinos. Abri minha boca para falar, mas antes que pudesse, um deles levantou a mão. Você está diante do conselho. A verdade é revelada aqui. Sem engano, sem ilusões, apenas o que realmente é. Suas palavras caíram sobre mim como um cobertor de fogo e senti minha própria alma tremer. Você viveu com fé e, disse outra voz, mas a fé sozinha não é suficiente. Diga-nos, o que você realmente aprendeu em seu tempo na Terra? Hesitei. O que eu realmente havia aprendido? Eu havia estudado a Torá, liderado minha congregação e guiado minha família na retidão. Mas aqui, neste lugar de verdade absoluta, eu me sentia pequeno, inadequado. Tentei ser um bom homem, sussurrei. Tentar não é. O bastante veio a terceira voz. E o seu coração? Você realmente viveu com amor? Você serviu sem orgulho? Você buscou a verdade além das palavras? Senti um peso esmagador se acomodar em minha alma. Será que eu tinha? Ou eu estava tão focado no conhecimento que negligenciei a sabedoria? Tão comprometido com rituais que esqueci a compaixão? O conselho não me acusou.
Eles apenas esperaram, sabendo a resposta. E bem no fundo, percebi que não era tão justo quanto acreditava. De repente, um livro enorme apareceu diante de mim, pairando no ar. Suas páginas brilhavam com luz dourada. Eu soube instantaneamente o que era o livro da vida. Cada momento da minha existência estava escrito ali, registrado em escrita divina. As páginas viraram sozinhas, revelando meu passado, não como eu me lembrava, mas como ele realmente era. Vi minha infância, minhas primeiras orações, os erros da minha juventude. Vi a mim mesmo como um jovem rabino, apaixonado, mas orgulhoso. Cada sermão que eu havia proferido, cada palavra dita em nome de Deus, algumas tinham elevado, mas outras tinham prejudicado sem saber. O livro me mostrou os momentos que eu tinha ignorado, os pedidos de ajuda que eu tinha passado, as oportunidades de gentileza que eu tinha perdido, até mesmo meus pensamentos mais privados, aqueles que eu pensava que não eram vistos. Eu tremi. Como pode alguma alma ser digna? Eu pensei. Uma das figuras falou novamente, ninguém é isento de falhas. Mas o que importa é o que você faz com a verdade. Você vai mudar ou vai negá-la? Lágrimas encheram meus olhos. Eu passei a vida pensando que entendia a retidão, mas agora eu sabia que mal tinha arranhado a superfície. A luz mudou, me puxando de volta para as sombras. As almas perdidas ainda permaneciam, seus olhos cheios de súplicas silenciosas. Mas dessa vez, eu vi mais. Algumas estavam presas em loops infinitos, repetindo os piores momentos de suas vidas repetidamente. Um homem se ajoelhou, sussurrando desculpas que ninguém conseguia ouvir. Uma mulher chorou, suas mãos alcançando algo além de seu alcance. Quem são eles? E perguntei. Aqueles que rejeitaram a verdade na vida, veio a resposta. Aqueles que escolheram o orgulho em vez da humildade, a ganância em vez do amor. Agora eles estão presos às suas próprias escolhas. Estremeci. Eu sempre acreditei em arrependimento, em misericórdia, mas agora eu via o outro. O lado do qual ninguém fala. Então minha respiração ficou presa no peito. Entre eles, eu vi um rosto familiar. Um antigo amigo, um estudioso, outrora respeitado e sábio. Ele sempre questionou, mas não em busca da verdade, ele questionou para refutá-la. Por que ele está aqui? Eu sussurrei. Ele nunca buscou a luz. Ele acreditava apenas em si mesmo e agora está sozinho. Uma pesada percepção se instalou dentro de mim, uma verdade que não podia ser ignorada. Temos o livre-arbítrio, mas são as próprias escolhas que fazemos que nos prendem, moldando os caminhos que trilhamos e os destinos aos quais nos encontramos presos. Algumas dessas correntes nós forjamos com nossas próprias mãos. Enquanto a luz girava ao meu redor, o mundo ao meu redor mudou. Eu não estava mais na vida após a morte, não estava mais flutuando na vastidão infinita além. Em vez disso, me vi olhando para a terra, mas não como a tinha visto pela última vez. O mundo estava em turbulência. Eu vi os fogos da guerra se alastrando, uma divisão cada vez mais profunda se espalhando entre as pessoas e o ódio infectando cada canto como uma praga. Aqueles que antes estavam unidos agora se voltavam uns contra os outros, seus corações endurecidos pelo orgulho e egoísmo. A luz da fé estava diminuindo, substituída pela busca vazia de prazeres fugazes. Mas em meio à escuridão, algo mais chamou minha atenção. Vi luzes, pequenas no início, frágeis e cintilantes, mas crescendo de forma constante, desafiadora. Essas eram as pessoas que ainda buscavam a verdade, aquelas cujos corações ainda batiam com amor, que ainda serviam desinteressadamente. O mundo não estava perdido, não completamente. Ainda havia esperança. O futuro ainda não está escrito, uma voz sussurrou suavemente em meu ouvido, quase como se fosse o próprio sopro do tempo. Mas o tempo está se esgotando. Se a humanidade não despertar, a escuridão consumirá tudo. Uma onda de urgência me encheu e eu ansiava por gritar para avisar a todos. O que devo fazer? Perguntei desesperadamente. O ser diante de mim se virou, sua presença inabalável e certa. Sua voz carregava o peso da finalidade. Você retornará.
Você falará, mas se eles escutam, se eles ouvem você, isso não é para você decidir. Uma força poderosa começou a me puxar, uma força mais forte do que qualquer outra que eu já havia sentido. A luz que me cercava começou a desaparecer e eu estava caindo para trás, caindo de volta para o meu corpo. Mas assim que me senti escorregando para longe daquela luz etérea, uma nova presença apareceu, diferente das outras. Este ser irradiava uma energia que era diferente de tudo que eu já havia experimentado, amor e poder puros e imaculados. Não era a presença distante e desapegada do conselho que me questionou. Não, isso era algo muito mais profundo, muito mais pessoal. Ele me conhecia intimamente. Você é amado, disse, sua voz gentil, porém profunda. Mesmo em suas falhas, mesmo em suas imperfeições, você é amado. Um calor se espalhou por mim, mais profundo do que qualquer coisa que eu já tinha conhecido, uma paz tão completa, tão avassaladora, que parecia impossível sair. Eu ansiava por ficar nessa presença para sempre. Mas você não pode permanecer aqui, o ser disse suavemente. Ainda há trabalho a ser feito. Lágrimas encheram meus olhos e uma enxurrada de perguntas me tomou. Por que eu? Por que me mostrar isso? O que é que eu devo fazer? O ser colocou uma mão sobre meu ombro, seu toque reconfortante, firme. Você vai entender, mas lembre-se disto, ainda há tempo, mas não muito. O mundo está em um limiar e ele deve escolher. Você também deve escolher. Conforme essas palavras ressoavam dentro da minha alma, senti a atração crescer ainda mais forte. O calor, a paz, o amor, eles estavam escapando e eu queria lutar contra isso para permanecer naquele espaço sagrado. Mas não estava mais sob meu controle. A próxima coisa que eu soube, eu estava despencando, caindo violentamente de volta para a terra, para longe do divino, de volta para a minha frágil forma humana. Antes que tudo desaparecesse na escuridão, ouvi uma mensagem final e quando em minha mente, e diga a eles. Avisos. O tempo é curto, mas ainda não acabou. Então tudo ficou escuro. Eu engasguei, uma sensação de queimação enchendo meus pulmões enquanto o ar entrava, fresco e real meu peito doía como se algo imenso tivesse esmagado. Luzes brilhantes inundaram minha visão, seguidas por vozes, gritando, chorando, chamando meu nome. Eu estava de volta. Ao meu redor, os movimentos frenéticos dos médicos me cercavam. Seus rostos estavam cheios de choque, suas mãos trabalhando rapidamente para me reanimar. Máquinas apitavam erraticamente. E no canto da sala, minha esposa soluçava, seu rosto pálido de preocupação. Confusão nublou minha mente. Era um sonho? Uma alucinação causada pela minha quase morte? Mas não, bem no fundo, eu sabia que não era. Eu tinha visto a verdade, algo muito maior do que o meu entendimento limitado, e agora eu tinha retornado com um propósito, uma missão a cumprir. Recuperar-se da morte em si foi uma experiência diferente de qualquer outra. Meu corpo parecia estranho, quase como se não me pertencesse mais. Cada parte de mim estava alterada, ainda assombrada pelo peso do que eu tinha testemunhado, as vozes das almas perdidas, a atração da luz e da escuridão. Dias no hospital se passaram e eu mal falava. Os médicos chamaram isso de milagre. Eu estava sem batimentos cardíacos por vários minutos, mas aqui estava eu, vivo. Minha esposa, ainda segurando minha mão, examinou meu rosto com preocupação. David, e ela sussurrou, sua voz tremendo. E o que aconteceu? Eu queria contar tudo a ela, o conselho, o livro da vida, as almas perdidas, o aviso da escuridão. Mas como eu poderia? Como eu poderia explicar algo tão vasto, tão aterrorizante, tão real? Enquanto as palavras tropeçavam dos meus lábios, eu vi o medo em seus olhos. Quando eu falei do aviso que eu tinha recebido, da escuridão que ameaçava consumir o mundo, ela assentiu silenciosamente, mas eu podia ver sua incerteza. A verdade, por mais avassaladora que fosse, me deixou lutando para entendê-la completamente. Como alguém retorna à vida comum depois de vislumbrar a eternidade? A primeira noite após meu retorno foi a mais difícil. O sono me iludiu.
Cada vez que fechava os olhos, eu os via, aquelas almas em tormento, a luz do julgamento, o anjo que me avisou. Fiquei ali deitado na minha cama de hospital, olhando para o teto. Eu tinha passado a vida estudando as escrituras, ensinando a retidão, mas até eu tinha ficado aquém. Eu tinha sido cego para tantas coisas, e agora estava em uma encruzilhada. Eu poderia descartar tudo como uma mera alucinação, um truque da mente. Eu poderia retornar à minha vida, fingir que tudo era apenas um sonho, ou eu poderia escolher falar. Fechei meus olhos, sussurrando uma prece, mas dessa vez, não era por cura ou força. Era uma prece por coragem. Porque no fundo, eu sabia que, não importa o que acontecesse a seguir, eu tinha que falar, independentemente de alguém acreditar em mim, se eles achavam que eu tinha perdido minha sanidade. O mundo precisava saber. O tempo estava se esgotando. No dia em que saí do hospital, tudo parecia diferente. O mundo lá fora parecia o mesmo, as mesmas árvores, os mesmos carros, os mesmos sons familiares da vida, mas eu não era o mesmo. Eu carregava comigo o peso da minha experiência, como se tivesse trazido um pedaço da vida após a morte de volta comigo. Cada momento da minha vida desde então se tornou mais claro, como se o livro da vida ainda estivesse aberto diante dos meus olhos. Eu não podia mais ignorar o que tinha visto, o conselho divino, as almas perdidas, o aviso aterrorizante. Quando retornei à sinagoga, minha congregação me recebeu com calor e alívio. Eles viam minha sobrevivência como um milagre, mas não sabiam do verdadeiro milagre, a segunda chance que me foi dada. Pela primeira vez desde meu retorno, fiquei diante deles, minha voz tremendo, não de medo, mas da responsabilidade da verdade que me foi confiada. Eu estive no outro lado, eu comecei, minha voz quebrando com o peso do que eu tinha visto. E eu retornei para lhe dizer que tudo em que acreditamos é real, o bem, o mal, o julgamento e a misericórdia. Eu vi tudo. Alguns assentiram, outros ficaram confusos e alguns sussurraram entre si. Mas eu sabia a verdade e não conseguia ficar em silêncio. Semanas se passaram e eu passava todas as noites revivendo os momentos, o olhar penetrante do conselho, o peso dos meus feitos, os gritos das almas perdidas. Alguns dos meus amigos mais próximos ignoraram. Foi só um sonho, Rabino, eles disseram. Um efeito colateral da sua condição. Mas eu sabia melhor. Eu tinha visto o que espera aqueles que vivem para si mesmos, que negam a verdade. Uma noite, reuni minha família, minha esposa, meus filhos, até meus netos, e contei tudo a eles. Depois, houve silêncio. Meu filho mais velho, geralmente um cético, olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, medo. Então, o que fazemos? Ele perguntou com a voz trêmula. Eu exalei lentamente. Vivemos com amor, com verdade e com urgência. Porque o tempo está se esgotando. O mundo continuaria a duvidar. As pessoas continuariam vivendo como se tivessem todo o tempo do mundo. Mas eu sabia melhor. Eu tinha visto a verdade e ela não podia ser ignorada. Não sei porque fui escolhido para experimentar isso. Não sou maior do que qualquer outro homem. Cometi erros, vivi com orgulho, falhei em ver a plenitude do que significa ser justo. Mas sei disso, fui enviado de volta por uma razão, e essa razão é você. Para aqueles que estão ouvindo esta história, para aqueles que buscam respostas, para aqueles que se perguntam se há mais na vida do que isso, estou aqui para dizer: há. E é muito maior do que qualquer coisa que possamos imaginar. Há luz, mas também há escuridão. Há misericórdia, mas também há julgamento. Há amor, mas também há consequências. A vida após a morte é real e o que fazemos aqui importa. Busquei a verdade, não porque seja fácil, mas porque quando chegar a sua hora, você não estará diante dos homens. Você estará diante da própria verdade, e naquele momento não haverá desculpas, nem mentiras, apenas o que é. Fui enviado de volta para avisá-lo. Agora a escolha é sua. Eu tinha sentido a presença inegável de algo muito além da compreensão humana. Eu tinha estado diante de seres que viam através de cada máscara que eu usava, expondo minha alma em sua forma mais crua.
Eu tinha vislumbrado reinos tão vastos, tão inspiradores e aterrorizantes que nenhuma imaginação humana poderia conjurá-los. Mas como eu poderia convencer os outros do que eu tinha experimentado? Eu não era um profeta, nem um santo. Eu era simplesmente um homem que tinha recebido uma segunda chance na vida. Por dias, eu lutei com a dúvida. Eu tinha visto visões do futuro, avisos de que o mundo estava oscilando à beira de algo irreversível. No entanto, se ninguém ouvisse, qual era o propósito do meu conhecimento? Então, uma noite, enquanto eu estava sentado no meu escritório, olhando para a janela escura, perdida em pensamentos, ouvi uma voz, não um som, mas um profundo conhecimento que reverberou dentro da minha alma. Sua tarefa não é fazê-los acreditar. Sua tarefa é apenas contar a eles. O resto não é para você controlar. Soltei um suspiro lento. A verdade é que todos nós enfrentamos uma escolha. Alguns vão ouvir e mudar, enquanto outros vão ignorar e continuar com suas vidas. Mas quando o momento inevitável chegar, quando eles próprios estiverem diante da verdade, eles vão se lembrar. Até lá, porém, não haverá mais tempo para se preparar. Nas semanas que se seguiram, acontecimentos estranhos começaram a se desenrolar. Era como se, depois de retornar da vida após a morte, eu tivesse adquirido uma consciência ampliada de coisas que sempre estiveram lá, coisas que eu nunca havia notado antes. Eu acordava no meio da noite, sentindo uma presença invisível me observando. Às vezes, era reconfortante, em outras, me dava um arrepio na espinha. Sombras se moviam nas bordas da minha visão, apenas para desaparecer no momento em que eu me virava para olhar. Inicialmente, eu as considerava mera paranoia. Mas então, uma noite, algo mais intenso aconteceu. Eu estava escrevendo um diário, relatando os eventos extraordinários que testemunhei, quando, de repente, a sala ficou fria. Minha pele formigou e senti os pelos dos meus braços se arrepiarem. Minha respiração ficou superficial. Algo estava inegavelmente presente. Então veio um sussurro, não palavras, mas uma sensação crua percorrendo meus ossos. Não falo sobre isso. Apertei minha caneta com força, percebendo então que havia forças que não queriam que essa mensagem fosse compartilhada. A escuridão prospera no silêncio, no segredo, na dúvida. E foi naquele momento que eu entendi, eu não tinha escolha a não ser continuar falando, não importava o custo. Não compartilho minha história para assustá-lo, nem busco me glorificar ou persuadi-lo a acreditar em mim. Compartilho isso porque o mundo está dormindo. Somos consumidos pela busca de riqueza, poder e prazeres fugazes, vivendo como se a morte estivesse longe, como se o tempo fosse infinito. Mas o tempo é uma ilusão. E quando o seu momento final chegar, quando você der seu último suspiro, você saberá. Naquele instante, você se lembrará de cada escolha, cada ato de gentileza, cada decisão egoísta e enfrentará a verdade, incapaz de escapar ou negá-la. Então eu pergunto a você, o que você fará com o tempo que lhe resta? Você viverá como se nada disso importasse, ou escolherá despertar? A verdade está chegando para todos nós. E uma vez que você a enfrente, não haverá como voltar atrás. Compartilhar minha experiência não foi fácil. Muitos a rejeitaram imediatamente, alguns a chamaram de alucinação, um produto de delírio de quase morte. Outros ouviram, mas a trataram como pouco mais do que uma história cativante, algo divertido, mas não para ser levado a sério. A parte mais difícil, porém, foi o silêncio daqueles que eu mais respeitava, colegas acadêmicos, rabinos e pessoas de fé profunda. Eles foram os que se afastaram mais rápido. Eu podia ver a dúvida em seus olhos. Você estava inconsciente, David, um rabino disse. O que você viu foi apenas a tentativa do seu cérebro de dar sentido ao processo de morrer. Mas como eu poderia transmitir que o que eu tinha visto era mais real do que a própria vida? Como eu poderia explicar que as verdades que eu tinha aprendido estavam além de qualquer coisa que minha mente pudesse ter fabricado? Eu me senti mais sozinho do que nunca. Eu tinha retornado da vida após a morte com uma mensagem, mas tão poucos estavam dispostos a ouvir. No entanto, eu sabia que não poderia parar. Eu tinha recebido uma segunda chance por um motivo, e se ao menos uma pessoa ouvisse, se ao menos uma alma fosse poupada do destino que eu tinha testemunhado, tudo valeria a pena.
Então eu falei e jurei continuar falando, não importa quantos se afastassem. Inesperadamente, nas semanas que se seguiram, algo começou a mudar. Um jovem da minha congregação, que sempre pareceu distante e indiferente, se aproximou de mim depois de um dos meus sermões. Suas mãos tremiam enquanto ele falava. Rabino, não rezo há anos, ele confessou. Mas depois de ouvir o que você vivenciou, sinto algo me puxando para consertar as coisas. Uma das céticas mais ferrenhas que eu conhecia, uma mulher que sempre desconsiderou minhas palavras, me ligou no meio da noite. Sua voz tremia de incerteza. Sonhei com as almas que você descreveu, ela disse. Não consigo parar de pensar nelas. E se eu estiver no caminho errado? As pessoas estavam ouvindo. Não muitas, não em números esmagadores, mas algumas. E isso foi o suficiente. A mudança foi pequena, mas foi real. Comecei a notar isso em todos os lugares, pessoas questionando suas vidas, buscando significado, ansiando por entender. Era como se algo profundo dentro delas estivesse esperando por esse momento, por essa verdade. E naquele momento, percebi que talvez eu não estivesse tão sozinho quanto eu acreditava. Uma noite, enquanto me preparava para outro sermão, um mal-estar se instalou sobre mim. Um peso pressionou o meu peito, diferente de antes. Sentei-me em silêncio, tentando entender, e então... Um pensamento, que eu sabia que não era meu, emergiu lá do fundo, e eles tentarão silenciá-lo. O medo tomou conta de mim. As pessoas se voltariam contra mim? Eu seria expulso da minha própria comunidade de fé? Naquela noite, sonhei com o túnel novamente. Mas dessa vez, eu não estava sozinho. As almas perdidas estavam lá, me observando. Seus olhos continham algo novo, esperança. Um deles estendeu a mão, sussurrando, não pare. Acordei com lágrimas nos olhos. Não importa o que acontecesse depois, eu não conseguia parar. No começo, eu acreditava que minha experiência era um aviso pessoal, uma revelação particular destinada apenas a mim. Mas agora eu entendia, era um aviso para todos. As pessoas vivem como se o tempo fosse limitado, como se a morte fosse algo para se pensar amanhã, algo distante. Mas a verdade é que nenhum de nós sabe quando nossa hora chegará. Alguns estarão prontos. A maioria não. Eu tinha sido enviado de volta com uma única missão: despertar o mundo. Buscar a verdade. Não perder tempo com coisas que não importam. Comecei a falar com mais ousadia, escrevendo tudo que lembrava, garantindo que mesmo que minha voz não fosse ouvida, a mensagem não seria perdida. Lentamente, as pessoas começaram a ouvir. Porque, no fundo, elas já sabiam a verdade. Elas apenas estavam com muito medo de enfrentá-la. Se você está ouvindo isso, se você está escutando minhas palavras, eu imploro, não as ignore. Você pode pensar que tem todo o tempo do mundo. Você pode acreditar que a vida sempre lhe dará outra chance. Mas um dia sua respiração cessará, seu coração vacilará e você estará diante da verdade. Naquele momento, não haverá desculpas, nem segundas chances, apenas o que você fez e o que deixou de fazer. Recebi o mais raro dos presentes, um vislumbre além do véu, uma chance de retornar e avisar aqueles que ainda estão vivos. Você pode não acreditar em mim. Essa é a sua escolha. Mas saiba disso, toda escolha importa, cada momento conta, e a eternidade é real. Viva com amor. Viva com verdade. Viva com urgência. Porque um dia seu tempo acabará. E quando esse dia chegar, você estará pronto. A escolha é sua.